Tu sabia que existe uma maneira simples de aumentar e regularizar para sempre a tua testosterona de uma maneira barata e extremamente natural? Tudo que eu vou falar aqui foi baseado num estudo e isso pode ser comprovado. Talvez você já saiba que a tua alimentação e os teus hábitos estão diretamente ligados ao teu nível de testosterona. Um tempo atrás até eu fiz um vídeo sobre um estudo que falava, que comprovou, na verdade, que homens que praticavam atividades árduas como a capina e o corte de lenha produziam mais testosterona do que homens que faziam musculação. E isso é um estudo que aconteceu e é real. Talvez tu já tenha até ouvido falar sobre esse assunto, mas de repente não prestou atenção. Quem fala muito sobre isso é o Renato 38, que é um influencer famoso, e ele sempre usa o exemplo dos cavalos. Os dominantes, os garanhões dominantes têm algo a mais no seu sangue do que os não dominantes. E esse algo a mais que eu falo é simplesmente uma bactéria. Especificamente a bactéria Lactobacillus reuteri. Alguns animais ela está presente em maiores quantidades naturalmente no intestino, e outros animais, como nós, obtemos ela em grande parte da alimentação. Estudiosos notaram que em animais, em machos dominantes, essa bactéria estava presente em maiores quantidades que machos não dominantes, como eu já falei, o exemplo dos cavalos, mas isso em outros animais também acontece. Então eles inferiram uma hipótese e fizeram um estudo. Esse estudo foi feito pelo Instituto de Pesquisa e Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. E como foi feito esse estudo? Eles pegaram dois grupos de machos de camundongos e separaram. Para um grupo eles davam alimentos normais, e para o outro grupo eles davam alimentos ricos na bactéria Lactobacillus reuteri. E os resultados foram simplesmente impressionantes. Os ratos que receberam alimentação com a Lactobacillus reuteri tinham testículos maiores, pelos mais brilhosos e sedosos, musculatura maior desenvolvida e comportamento dominante em relação aos demais. Mas até agora eu falei sobre qual é o agente, agora eu vou falar como é que ele funciona. Você já deve saber que antigamente o homem tinha muito mais testosterona, principalmente pelo hábito, como era a vida e como era o trabalho, mas também porque hoje nós temos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, muito maiores, e a gente também tem inflamações internas muito maiores por causa dos alimentos ultraprocessados, entre outros fatores. Essa bactéria Lactobacillus reuteri, ela produz uma enzima que é capaz de neutralizar o cortisol e também a inflamação interna do ser humano. O cortisol, como eu falei, é o hormônio do estresse, e ele está ligado à fuga ou à luta no ser humano. Quando a gente vai entrar em luta ou fuga, a gente precisa de muita energia. E o corpo, quando está em altos níveis de cortisol, ele tira a energia do restante, por exemplo, da produção hormonal, e dedica então ao cortisol para fugir ou lutar. Já em relação à inflamação, uma maneira bem simples e básica de entender, quando o teu corpo está inflamado, ele vai precisar de energia para resolver isso aí. Então o corpo mobiliza a energia para consertar essa inflamação. Como a bactéria Lactobacillus reuteri vai regularizar esses dois fatores, então o teu corpo vai ter energia sobrando para fazer as outras coisas, como a produção de testosterona. E onde então você consegue encontrar essa bactéria para você consumir e começar a melhorar os teus níveis de testosterona? Essa bactéria está presente em bebidas lácteas fermentadas, em leite cru não pasteurizado e principalmente no kefir de leite. Mas também você consegue suplementar ela de maneira artificial. Muito bacana e também muito interessante, né? Você já sabia disso? Você sabia que bactérias podem ser benéficas para seres humanos? Inclusive, uma bactéria também desse gênero Lactobacillus, de outra espécie dessa, foi responsável pelo aumento da vitalidade na Europa na antiguidade. Mas isso eu vou falar em outro vídeo. Se você tem interesse, deixa aí nos comentários.